Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, sou o professor Anderson Silva, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Pessoal, hoje nós iremos trabalhar com proposições lógicas e conectivos lógicos, certo? Muito prazer, esse possivelmente é seu primeiro contato com raciocínio lógico e a gente aqui vai desenrolar, tudo bem? Bora lá, né? Para começo, a gente tem aqui proposições lógicas e conectivos lógicos, certo? Proposições lógicas e conectivos lógicos. O que é cada um deles? Proposição lógica, né? O que seria a proposição lógica? Galera, proposição lógica nada mais é, né? Trata-se somente de uma sentença declarativa. Fica de olho nesse nome, tá? Muito importante. Que expressa por meio de palavras ou símbolos, ou seja, a gente pode trabalhar palavras ou símbolos como uma proposição lógica, né? Uma sentença declarativa. Eu vou estar declarando alguma coisa com palavras ou símbolos. Toda proposição tem um juízo, né? Tem um valor, e esse valor ele pode ser verdadeiro, normalmente representado pela letrinha V, ou falso, representado pela letra F. Tudo bem até aqui? Pois bem, continuando. Vamos para exemplos. Todo homem é mortal. Né? Essa sentença declarativa, todo homem é mortal, ela é verdadeira? Sim, todo homem é mortal. Né? Uma sentença declarativa expressa por meio de palavras nessa situação e ela tem o valor lógico, né? Ele tem aí um juízo verdadeiro, beleza? Algumas baleias correm, galera, baleia não corre, né? Mas essa é sim uma sentença declarativa. É uma sentença declarativa cujo valor lógico é o quê? Falso. Estou declarando alguma coisa, estou declarando que a baleia corre, porém a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que isso é falso, as baleias não correm. Tem valor lógico? Tem sim. Qual o valor lógico que ele tem? Valor lógico de falso. Beleza? Continuando. Outro exemplo. 10 é maior do que 100. Pessoal, eu falei para vocês que as sentenças declarativas elas podem ser expressas por meio de palavras, todo homem é mortal, ou por meio de símbolos, né? 10 é maior do que 100. Isso daqui também é uma sentença declarativa, pessoal? Sim, é uma sentença declarativa. E essa sentença declarativa ela também pode ser escrita na forma de palavra. Né? Se eu quiser escrever 10 é maior do que 100, continua sendo uma sentença declarativa. Essa sentença declarativa, ela tem um valor lógico? Tem sim, professor. Qual é o valor lógico dela, professor? Então, ora, a gente sabe que 10 não é maior do que 100. E esse valor, né, 10 é maior do que 100, escrito aqui na forma de palavras, né? Aqui no começo, na fórmula simbólica, e esse valor, ele é um valor, o quê? Falso, né? Todo homem é mortal, verdadeiro. Algumas baleias correm, falso. 10 é maior do que 100. A gente sabe que 10 é maior do que 100, é uma sentença declarativa que está expressa na forma falsa. Ah, professor, então quer dizer que se eu quisesse colocar aqui o Fzinho, eu poderia? Poderia, não tem problema nenhum, tá? Eu só estou mostrando para você que pode ser escrito das duas formas, beleza? Continuando aqui. Atenção, né? Atenção para a proposição lógica. Muito cuidado com as seguintes sentenças abaixo. Vamos lá, quais são as sentenças, professor? José é advogado. Professor, por que cuidado com José é advogado? Não choveu ontem. Por que cuidado com não choveu ontem? Bora lá. Será que todo José é advogado? Não, né, galera? Nem todo José é advogado. Ou seja, eu não posso afirmar com 100% de certeza que José é advogado. Se eu falar aquele José, né, se eu falar um José específico, sim, eu tenho aí um valor lógico verdadeiro aqui. Porém, se eu não posso afirmar que José é advogado, então esse José, né, qualquer José é advogado, eu não posso ter aí 100% de verdade. A mesma coisa para não choveu ontem. Não choveu ontem aonde? Não choveu ontem em Fortaleza? Não choveu ontem em São Paulo? Não choveu ontem em Brasília? A gente também tem que saber onde que não choveu, em que localidade, né? Então, não choveu ontem e José é advogado, eu não posso, não é possível deixar 100% explícito, né? Não é possível deixar 100% como verdade ou 100% como falso, certo? Então, muito cuidado com essas seguintes sentenças. Tudo bem, pessoal? Continuando.
Observação, não basta ser uma sentença declarativa, né? O que a gente falou lá, que José é advogado, é sim uma sentença declarativa. Ele tem que ter o quê? Além disso, é necessário ser possível atribuir um valor lógico a ela, né? Um valor lógico ao final da frase. Ou seja, além de ser uma sentença declarativa, eu preciso definir se essa sentença declarativa é verdadeira ou falsa, né? Se esse valor é verdadeiro ou falso, certo? Então, não basta que a sentença seja declarativa. José é advogado é uma sentença declarativa, mas eu não posso afirmar se é verdade que José é advogado ou se é mentira que José é advogado, certo? A qual José a gente está se referindo? Então, além da sentença declarativa, eu preciso aqui para o nosso estudo determinar se José é advogado é verdadeiro ou se José é advogado é falso. Eu preciso de um valor lógico, eu preciso que ela tenha um final, tudo bem? Seguimos. Não são proposições lógicas. O que é que não é proposição lógica? Quem não é proposição lógica? Bora lá. Frases interrogativas, professor. Me dá um exemplo de uma frase interrogativa? Dou sim. Qual o resultado do jogo ontem à noite? Não sei, né? Eu tô aqui fazendo uma pergunta. Normalmente, frase interrogativa, ela vem com meio de pergunta, né? Desejos pessoais, opiniões pessoais. Aparecer um ponto de interrogação, você não tem uma proposição lógica. Frases interrogativas não são proposições lógicas. Frases exclamativas, certo? Como é que eu defino uma frase exclamativa? Por exemplo, que sorvete gostoso, né? Que sorvete gostoso é aí uma frase exclamativa. Normalmente as frases exclamativas, né, são frases empregadas quando o emissor quer manifestar uma emoção. Galera, só um detalhe. Como é que eu determino que uma frase é interrogativa? Através desse camaradinho aqui, ó, ponto de interrogação. Como é que eu determino que uma frase é exclamativa? Aqui, ó, ponto de exclamação. Então, apareceu o ponto de interrogação, apareceu um ponto de exclamação, essa frase, ela não é uma proposição lógica. Professor, e questões desse tipo caem em prova? Caem. Você vai ver que pode aparecer questões apenas para tu determinar se é uma proposição lógica ou não. Outro exemplo, frases imperativas. Vá tomar banho agora, né? O que é uma frase imperativa? Uma frase imperativa nada mais é do que um desejo de ordem, né? Te obrigando a tomar banho, né? Dá a ideia de ordem, né? Está sendo imposto alguma coisa. Então, frases imperativas, né? Por exemplo, vá tomar banho agora, elas não são proposições lógicas. Vamos lá, só voltando aqui. Frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas. Ponto de interrogação, ponto de exclamação e, por fim, um desejo de ordem, né? Estou aí manifestando uma ordem, estou mandando você fazer alguma coisa. Isso não é uma proposição lógica. Professor, tem mais? Tem sim. Quem são? Sentenças abertas. Quem é uma sentença aberta? Por exemplo, x é maior do que 8. Professor, x é maior do que 8. É uma sentença aberta? Sim, é uma sentença aberta. Por quê? Porque eu não consigo definir com clareza quem é x. X é maior do que 8, mas x pode ser 9, x pode ser 10, x pode ser 11, x pode ser 12, x pode ser qualquer número maior do que 8. Então, aí é uma sentença aberta. Outro exemplo, professor. Um exemplo agora com letras, né, sem símbolos. Ela é advogada. É uma sentença aberta. Ela é advogada. Ela quem? Certo? Ela quem? É ela ali? Então, não dá para definir quem é. Ela é advogada. Sentença aberta. São sentenças nas quais não é possível extrair algo absolutamente verdadeiro ou absolutamente falso, tá? Eu não consigo determinar quem é o 8, eu sei o x maior do que 8, eu sei que pode ser qualquer número, mas eu não consigo dizer. Por exemplo, se o professor tivesse colocado aqui x é igual a 9, opa, x é igual a 9, ele tá amarradinho aqui. Ele não pode ser 10, ele não pode ser 8, ele não pode ser 7, ele não pode ser 11. Ele tem que ser o quê? 9, né? Se eu coloco, por exemplo, Carmen Lúcia, para quem não sabe, é uma ministra, né, do Supremo Tribunal, e eu digo Carmen Lúcia é advogada. Aí eu estou me referindo a uma pessoa em si, né, a uma pessoa específica. Então aí sim seria uma sentença fechada, aí sim seria uma proposição lógica. Nesse caso, nessa situação, aí a gente não enquadra como
proposição lógica, tá? E por fim, para finalizar, paradoxos. Professor, o que é um paradoxo? Tá aqui o exemplo. A frase dentro destas aspas é falsa. Se você colocar, né, se você pôr em mente e acreditar como verdade que a frase dentro dessas aspas é falsa, o que é que vai acontecer? Ela está sendo verdadeira, mas o fato dela ser verdadeira faz com que ela seja o quê? Falsa. Nesse caso, ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, certo? Ou seja, são frases que entram em contradição consigo mesma, admitindo o resultado verdadeiro à sentença que teria que ser falsa, o que não faz sentido, professor. Entendi não, ó. Bora lá. Se eu disser para vocês aqui que agora está havendo uma guerra pacífica, é possível haver guerra pacífica? Não. Guerra pacífica também é um exemplo de paradoxo, né? Eu não posso ter uma guerra pacífica. Ou a guerra, ela tem violência, ou um movimento pacífico. São duas coisas aí que estão em contradição com a mesma frase, né? Então, por isso, paradoxo não é considerado uma proposição lógica. Tudo bem, galera? Deu para entender? Proposições simples. O que são proposições simples? Bora lá. Aqui temos a presença de uma ideia, além de declarar algo sem a presença de um conectivo lógico. A gente chega já já no que é conectivo lógico, tá? A gente vai primeiro determinar o que é uma proposição simples. Exemplo: Fortaleza é a capital do Ceará. Fortaleza é a capital do Ceará. Proposição lógica tem uma ideia, eu estou declarando alguma coisa, e aqui a gente sabe que sim, Fortaleza é a capital do Ceará, né? Uma proposição lógica com caráter verdadeiro, com valor lógico verdadeiro. Salvador é a capital do Brasil. Não, né, galera? A gente sabe que a capital do Brasil hoje é Brasília. Ah, professor, mas Salvador já foi a capital do Brasil. Sim, mas a gente está se referindo, né? O texto aí iria se referir a quem? Salvador na atualidade. Então, aqui sim é uma sentença declarativa de caráter o quê? Falso, certo? Uma sentença declarativa de caráter falso. Tranquilo, pessoal? Seguimos. Proposições compostas. O que é uma proposição composta? Quem são as proposições compostas? Vamos lá. Aqui temos a presença de duas ou mais ideias unidas por um conectivo lógico. Quem são os conectivos lógicos, pessoal? Esses caras vão seguir vocês por todo o curso, tá? Eles são o e, o ou, certo? Aqui é ou uma coisa ou outra. A gente vai falar sobre eles. Tem também o se, então, e o se e somente se. Esses 5 camaradinhas, apresento-lhes agora, eles serão parte universal do nosso conteúdo, tá? Eles serão parte universal do nosso conteúdo. E o que é que vai acontecer com eles? Vamos lá. O que é o conectivo lógico? O conectivo lógico, ele serve para simplesmente unir duas proposições simples. Por exemplo, Fortaleza é a capital do Ceará e Salvador é a capital do Brasil. Lembra que a gente falou que Fortaleza era a capital do Ceará? A gente tinha uma proposição, que aqui eu vou chamar de P, tá? E aqui eu tenho Salvador é a capital do Brasil. Eu tenho outra proposição, que eu vou chamar de Q, tudo bem? E ligando elas, eu tenho aqui um conectivo, né? Quem é o conectivo? Conectivo E, tá? Fortaleza é a capital do Ceará e Salvador é a capital do Brasil, tudo bem? Professor, por que tu tá chamando de P e Q? A primeira sentença, eu vou chamar ela de P, pra gente não precisar estar repetindo tudo isso, né? Então eu diria o quê aqui? P e Q, só pra gente não precisar repetir. Mas calma, galera, eu vou chegar lá na parte do P e Q, vou trabalhar com vocês bonitinho, direitinho, e vocês não precisam ficar preocupados com isso, tudo bem? Então, galera, passando por isso, vamos entender como faz tudo que a gente começou agora através dos exercícios. Bora lá? Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Vamos lá. Ser perito criminal ou não ser? Que dúvida! Uma atribuição do perito criminal é analisar os documentos em local de crime, né, em locais de crime. Ser de casa
O perito criminal também atende ocorrência com vítimas de terrorismo. D. É verdade que o perito criminal realiza análise no âmbito de criminalística? E a alternativa é instruções especiais para o perito criminal. Sugestão do professor: pausa o vídeo, lê a questão direitinho, analisa ela e tenta responder antes de mim, tudo bem? Voltando, já pausou, né? Acredito que você tenha pausado aí o vídeo. Como é que eu vou determinar se isso daqui é uma proposição lógica? Bora lá. O que é que a gente viu? O que é que não pode ser proposição lógica? Frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas, frases paradoxais e sentenças abertas, certo? Sentenças abertas. Essas são as frases, né, que não são ditas como proposição lógica. Então vamos lá analisar o item A. Ser perito criminal ou não ser? Que dúvida! Pessoal, aqui a gente tem um ponto de interrogação e aqui a gente também tem um ponto de exclamação. Eu já estou botando aqui duas coisas que não pode acontecer, né? Não pode ser uma frase interrogativa e muito menos exclamativa, que está sendo as duas. Logo, o item A ele está o quê? Descartado, não vai ser o item A. Vamos para o item B. Uma atribuição do perito criminal é analisar os documentos em locais de crime. Eu tenho aqui uma declaração? Eu tenho uma declaração. Ele tem um valor lógico? Eu não sei o que um perito criminal faz, mas isso daqui eu posso dizer se eu for perguntar a um perito, né? Ele vai me dizer se é verdadeiro ou falso? Sim, ele vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Então, possivelmente, seria aqui a resposta, o item B. Mas por que possivelmente, professor? Porque a gente vai analisar agora os outros itens, o item C, o item D e o item E. O perito criminal também atende ocorrências com vítima de terrorismo. Pessoal, isso é verdade? Isso acontece? Não sei, mas aqui eu tenho quem, ó? Ponto de exclamação. Tenho ponto de exclamação? Cancela, não é ele não. É verdade que o perito criminal realiza análise no âmbito de criminalística? Cara, ponto de interrogação, é uma pergunta, não é o item D também. Instruções especiais para o perito criminal. Será que pode ser? Vamos ver. Né? Vamos aqui analisar agora as duas que me sobraram. Professor, se eu fosse chutar agora, eu poderia chutar qualquer uma das duas, não poderia? É mais fácil tu chutar aí tendo duas do que tendo as 5, né? Mas vamos chutar não, vamos aqui analisar direitinho. Instruções especiais para o perito criminal. Certo, galera, mas que instruções? Quais instruções a gente está falando? Essa frase, ela tá compreensível, mas entende-se o quê? Que tá faltando alguma coisa, né? Quais instruções? Que instruções? Como que eu vou determinar quais são as instruções? Instruções especiais para o perito criminal, mas não dá para entender, certo? A gente não tem aí um valor lógico para ela, a gente não tem um valor interessante para ela. Logo, a gente tem aqui uma atribuição do perito criminal é analisar os documentos em locais de crime como nossa resposta correta. Por que, professor? Por que é o item D? Eu tenho aqui uma proposição, certo? E eu tenho também um valor lógico para ela. Né? Eu tenho uma proposição e eu tenho um valor lógico para ela. Eu consigo definir, se eu fizer aqui uma pesquisa rapidinho, se isso daqui é verdadeiro ou se isso daqui é falso. Tudo bem, galera? Seguimos. Vamos para mais uma. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Bora lá. Que belo dia. Um excelente livro de raciocínio lógico. O jogo terminou empatado? Existe vida em outros planetas do universo? Escreva um poema. Qual é a característica comum delas? Na frase que não possui característica comum é A1, A2, A3, A4 ou A5? Vamos lá, galera, vamos analisar, certo? Primeiro, qual é a característica em comum? A gente precisa entender qual é a característica em comum. Ora, professor, eu tô vendo aqui que aqui tem um ponto de exclamação, aqui tem um ponto de interrogação. Escreva um poema, para mim isso daqui é uma ordem, certo? Isso daqui para mim é uma ordem. Então, eu tô vendo aqui que a característica comum nas frases, que é o que ele pede, é o quê? Não são
proposições. Certo? Não são proposições. Então vamos lá, a gente já viu que a primeira não é uma proposição, a terceira não é uma proposição e a quinta também não é uma proposição. Sobrou um excelente livro de raciocínio lógico e existe vida em outros planetas do universo. Pessoal, eu não estou perguntando para vocês se existe vida em outro planeta do universo. Eu estou afirmando, tá? Isso aqui é uma afirmação. Existe vida em outro planeta do universo. Eu não, a questão, né? E um excelente livro de raciocínio lógico. Quando eu venho para cá, um excelente livro de raciocínio lógico, eu pergunto, um excelente livro de raciocínio lógico para quem? Não tá faltando alguma coisa? Que livro que é um excelente livro de raciocínio lógico? O livro do professor Anderson? O livro do professor Matheus? Enfim, não sei nem quem é Matheus, mas tudo bem. Quem seria o excelente livro de raciocínio lógico? Não interessa, né? Mas aqui tá faltando alguma coisa, não tá completinho. Então a nossa resposta seria o quê? A alternativa 4. Existe vida em outros planetas do universo. Pessoal, mais uma vez, eu não estou perguntando se existe vida, se você acredita ou não. Eu não estou perguntando se isso daqui é verdadeiro ou falso, tá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou perguntando se isso é uma sentença lógica, né? Isso daqui é uma sentença declarativa, tá? E sim, eu consigo atribuir um valor para ela. Tem uns que creem que sim, tem uns que creem que não. Porém, a ciência já determinou que sim, existe vida em outro planeta, né? Em outros planetas do universo, tá? Então aqui nossa resposta seria o item D de dado. Mais uma só para a gente finalizar. Determine o valor lógico das seguintes proposições. O verde é uma das cores da bandeira do Brasil. 2 mais 8 sobre 5 é igual a 5. 2 elevado à terceira é igual a 3 elevado a 2. Galera, analisando aqui, olhando para cá, o verde é uma das bandeiras da cor do Brasil, né? O verde é uma das cores da bandeira do Brasil. Verdadeiro? A gente sabe aí que a nossa bandeira é composta pelo verde, o amarelo, o azul e o branco. E essa daqui, professor, essas sentenças aqui simbólicas, será que elas são verdadeiras? Vamos lá. Elas estão amarradas, né? Elas me dizem aqui que, ó, isso daqui é realmente igual a 5, não tem para onde correr. Agora a gente tem que saber se o valor lógico é verdadeiro ou falso. Como é que eu faço aqui, professor? Vamos lá. Eu tenho uma fração e em cima, né, no denominador, eu tenho o quê? Uma adição. 2 mais 8 sobre 5 é igual a 5. Quanto que é 2 mais 8, pessoal? 2 mais 8 é 10. Então isso aqui está me dizendo que 10 sobre 5 é igual a 5. De cara, a gente já vê que é falso. Por quê, professor? Porque eu sei que 10 sobre 5, que é a mesma coisa que 10 dividido por 5, é 2. E ele está dizendo que 2 é igual a 5. Né? E até hoje de manhã, quando eu acordei, 2 era um número diferente de 5. Isso daqui existe, professor? Existe. É uma proposição? Sim. Tem valor lógico? Tem. Esse valor lógico é o quê? Falso. Vamos para de baixo. 2 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 2. Pessoal, aqui ele está trabalhando potência. E o que seria a potência? A potência, galera, nada mais é do que eu pegar esse número aqui de baixo, que eu chamo de base, pegar esse número de cima, que eu chamo de expoente, e repetir a base quantas vezes o expoente está mandando. Professor, entendi não. Vamos lá. 2 elevado a 3 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2, tá? E aqui eu multiplico e determino o resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então ele está dizendo que 8 é igual a 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 nada mais é do que 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então ele está dizendo aqui que 8 é igual a 9. O que não é nada mais, nada menos do que falso. Certo, galera? Tudo bem? Fala, galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu me chamo Anderson Silva, sou professor de matemática e raciocínio lógico. Galera, tô passando aqui na tua telinha rapidinho, só para te fazer um convite. Dos dias 18 a 22 de julho, segunda-feira agora, iremos iniciar um mini curso voltado para concurso de professor de Fortaleza, né? Professor do município de Fortaleza. Se você quiser participar, comenta aqui abaixo, eu tenho interesse, eu quero, e a gente disponibiliza o link para ti, beleza? Valeu!